Então, resolvi fazer um vídeo explicativo sobre esse assunto, que é perder peso versus perder gordura. Oxê, como assim? Não, quer dizer que não é a mesma coisa perder peso que perder gordura? A balança está diminuindo, mas eu não estou emagrecendo. Tem diferença? Não estou entendendo. Realmente é isso, tem muita diferença, eu vou explicar nesse vídeo. Fica comigo até o final, mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano Paiva, profissional de educação física, personal trainer, trabalho na linha de comportamento e hábitos sobre emagrecimento, entendendo que o emagrecimento vai muito além da aparência física, vai muito além de questões estéticas, envolve também hábitos, emoções, trajetória, dia a dia. Então é um contexto que a gente precisa analisar para entender que pontos a gente primeiro deve atacar, precisa resolver. Às vezes a pessoa precisa muito, antes de começar a emagrecer, trabalhar a mentalidade, trabalhar suas mudanças de hábitos, sua rotina, entender quais gatilhos faz com que esse emagrecimento seja tão doloroso, tão sofrido e tão difícil. Porém, antes, já que eu me expliquei, deixa eu trazer uma frase aqui que vai fazer a gente entender sobre um pouquinho, principalmente se você já passou depois dos 30 e sente que tá ficando cada vez mais difícil perder peso, ver o número da balança cair, sente-se cada vez mais inchada, não tá lidando tão bem com a aparência do físico, do seu corpo, se olha no espelho e não gosta de ver. Então a gente precisa entender que o corpo jovem, e esse já é um dos primeiros mitos que eu vou falar, o corpo jovem, ele aceita, tolera alguns erros. O metabolismo, ele ainda aceita e tolera que a gente faça alguns erros, como ficar algum tempo sem beber água, dormir mal, se alimentar mal. O corpo jovem ainda permite que a gente tolere alguns erros e o emagrecimento ainda aconteça de forma mais orgânica, mais fácil, vamos falar, só trazer essa palavra. Após os 30, isso passa a ser diferente. O corpo da gente exige que a gente tenha uma consciência, que saiba exatamente quais escolhas fazer, em que momento fazer e por que fazer. E aí, para isso, a gente tem que trabalhar fortemente em hábitos, costumes, rotina, às vezes até traumas que vêm da infância e a pessoa não entende muito bem o porquê, de repente, ali não está mais sabendo lidar com esse emagrecimento mais lento. Saiba que isso é normal depois dos 30. A gente trazendo uma metáfora aqui, é como se a gente estivesse andando em um carro novo versus um carro velho. Não é que a gente não vai chegar no mesmo lugar, mas o carro novo, a gente não precisa ter tantos cuidados como um carro mais usado, né? Ali um carro, vamos colocar essa analogia, um carro que tem apenas ali 1 ano, 2 anos de uso, e um carro com mais de 20 anos, né? 30 anos ali de uso, eu vou precisar de alguns cuidados extra, certo? Então, entendendo essa analogia, vamos para o primeiro erro: não beber água. Não beber água faz a gente ter uma retenção hídrica. Com o corpo retendo mais água, surgem mais inflamações, o corpo entra em um estado de alerta e também surge aquelas tão indesejadas celulites no corpo feminino e também no corpo masculino. Então a água é um ponto importantíssimo se você quer emagrecer e quer emagrecer de forma saudável, com o seu sistema, com o seu corpo funcionando bem. Entender que a água é um aliado poderosíssimo nesse processo de emagrecimento. Então muita gente costuma me falar nas aulas que não gostam de beber água, mas a água, ela é um dos principais ativos para que o emagrecimento aconteça. Ela é um aliado muito forte, porque o cérebro da gente às vezes confunde ali fome com sede. Então, se eu não me hidrato bem, se eu não bebo água na quantidade certa, o meu corpo entende que eu estou com fome e às vezes eu vou terminar ali comendo em horas que não deveria comer, ou até mesmo comendo tipos de alimentos que eu não deveria comer e que vai prejudicar meu emagrecimento. Segundo ponto, falando isso, dietas restritivas demais. A dieta restritiva demais, ao invés de acelerar o seu metabolismo, ao invés de acelerar o seu emagrecimento, ele faz o processo contrário. Ele deixa o seu metabolismo mais lento e também atrasa mais o seu emagrecimento. Adriano, como assim? Estou comendo tão pouco e como é que eu não consigo emagrecer? Pois é, o corpo entende que você está em algum estado de alerta e ele vai começar a reter gordura como um mecanismo de proteção. Isso mesmo que você ouviu, o corpo acumula gordura como um sistema de proteção. Caso aconteça alguma catástrofe, a gente fique sem alimento, o corpo vai ter onde buscar energia para sua sobrevivência, e essa energia seria nas reservas de gordura, certo? Então fazer dietas restritivas demais pode ser o pior
dos cenários que você vai escolher para emagrecer. Vai trazer um número caindo muito rápido na balança? Vai, mas esse emagrecimento não é devido à gordura. Vai perder gordura ali? Um pouquinho, mas você vai estar perdendo densidade óssea, bolo fecal, água, massa muscular, principalmente a massa muscular, que é muito importantíssimo, e vai perder um pouquinho de gordura. Então, logo em seguida, quando você passar a não sustentar mais essa alimentação, essa dieta restritiva demais, o seu corpo vai vir com o famoso efeito sanfoninha. E falando sobre perda de massa muscular, terceiro ponto importantíssimo que a gente precisa entender: construir massa muscular também é um poderoso aliado ao nosso processo de emagrecimento. Então, quanto mais músculo eu ganho, mais eu favoreço o meu metabolismo, mais eu favoreço o meu emagrecimento. E ganhar músculo não significa ficar grande, forte. Aliás, não significa ficar grande, volumoso, e sim ter um corpo forte, um corpo não flácido, um corpo funcional, certo? Então, ganhar músculo, além de te dar força, ele vai trazer agilidade, vai acelerar o seu metabolismo e vai favorecer, assim, o seu emagrecimento de forma como um todo. Outro ponto que a galera erra demais, sono. O sono, ele é um ativo muito importante no processo de emagrecimento, porque é através do sono que a gente faz uma higienização, tanto mental como corporal, e é através do sono que alguns hormônios começam a se regularizar, a ser regulado, né? Ali é durante o sono que acontece essa regulação de hormônio. E hormônios bagunçados confundem nosso corpo, confundindo nosso corpo, ele vai liberar mais um hormônio chamado grelina, que é o hormônio responsável para mandar a informação para o nosso hipotálamo, lá para a nossa cabecinha, que a gente está com fome. E esse hormônio desregulado, eu vou começar a comer mais, sentir mais vontade de comer alimentos palatáveis, ou seja, alimentos com a quantidade de açúcar que não é interessante para o emagrecimento, alimentos ultraprocessados, alimentos com a quantidade de sódio elevado, e isso tudo faz com que acabe atrapalhando o meu emagrecimento, acabe causando retenção hídrica, retenção de água, acaba inflamando o meu corpo, além do que falta de sono também desregula outro hormônio chamado leptina, que é o hormônio responsável por mandar informação para nossa cabecinha que eu estou saciado. Esses dois hormônios bagunçados faz com que eu tenha picos de fome em horas que não seriam normais e também faz com que eu não entenda muito bem se eu estou saciado ou não. E isso pode ser que acabe fazendo eu comer mais do que eu deveria, certo? Então, já falamos de alguns erros: água, sono, ganho de massa muscular e alimentação. Certo? Esses são os principais pontos que eu vejo. E, Adriano, como assim? Não entendi ainda direito. Tem diferença ou não tem? Tem. O peso na balança, pessoal, ele vai ali contabilizar tudo: osso, massa muscular, gordura, líquido, bolo fecal. Então, se você teve um dia mais estressante, o seu cortisol aumentou, você reteu mais líquido naquele dia, não significa que você engordou, você só está um pouquinho mais retida, mais inchada, um pouquinho talvez mais inflamada devido a esse cortisol alto. E aí, isso vai contabilizar na balança e às vezes a pessoa chega, vai se pesar ali no final do dia, teve um estresse ali na sua rotina diária, e aí já começa a causar um certo pânico, um certo medo, já dispara alguns gatilhos emocionais, a pessoa acha que já está engordando, a pessoa já acha que nada está servindo, nada está funcionando, e já quer chutar o pau da barraca, começa a comer suas emoções, suas tristezas, seus estresses. Um ponto importantíssimo que a gente precisa também trabalhar no processo de emagrecimento: entender que é aos poucos que o emagrecimento vai acontecer. É entender que a velocidade, principalmente você que já passou depois dos 30, a velocidade pode acabar te atrapalhando. Isso mesmo. A velocidade que você quer emagrecer pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento, porque ele pode causar o efeito sanfoninha. E isso é o que a gente não quer, não é? A gente não quer emagrecer e depois ver todo de novo os quilos de volta no nosso corpo, certo? Então, entender que a balança ela é importante sim, mas ela pode também prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, saiba em que momentos usar o balança, utilize fotos, roupa, veja como a roupa está ficando, onde é que ela está apertando, onde é que está ficando mais folgada. O ganho de massa muscular é importantíssimo. Ele pode até não ser tão visível, mas o ganho de massa muscular, o ganho de músculo, o ganho de força, além de deixar o seu corpo mais funcional, ele transforma suas medidas. O volume de 1 kg de músculo é muito menor, muito inferior a 1 kg de gordura. Se a gente for colocar aqui, é porque
seria 1 quilo de músculo, seria uma bolinha que cabe na minha mão, e 1 quilo de gordura eu não conseguiria segurar com 2 mãos. Então isso tudo impacta na aparência física do meu corpo, certo? Então vamos entender alguns pontos, principalmente depois dos 30. Beber água em pouca quantidade causa retenção hídrica causa inchaço, inchaço vai causar inflamação silenciosa que pode travar meu emagrecimento. Pode nem doer essa inflamação, a celulite às vezes não dói, mas aí acaba impactando no meu visual físico, no meu corpo como um todo, certo? E isso tudo também vai acabar bagunçando os meus hormônios bagunçados, desregula os hormônios, vai liberar mais grelina, vai diminuir a liberação de leptina, eu vou ficar sem entender se eu tô com fome, vou achar que preciso comer porque meus hormônios estão desregulados e vou acabar indo atrás de alimentos ultra palatáveis e aí acaba atrapalhando meu processo de emagrecimento. Cardio excessivo, principalmente para quem já passou dos 30, pode fazer com que você tenha uma perca de massa muscular considerável. E você perder massa muscular de forma tão rápida atrapalha no seu processo de emagrecimento, atrapalha no seu metabolismo, impacta diretamente na eficiência que o seu metabolismo está trabalhando, ele vai ficar mais lento, ficando mais lento, ele vai reter mais gordura, retendo mais gordura, você vai acabar tendo também a sua aparência física transformada. Então, quais seriam os pontos importantes para a gente falar aqui sobre perca de peso versus perder gordura? Entender que treinar, ele é o seu principal aliado na transformação do seu corpo. Dieta precisa ser de forma sustentável. A gente precisa entender que a alimentação, além de ela ser um forte aliado junto com o treino, para mim é uma coisa, só os dois andam junto, treino e alimentação, é entender que a minha dieta precisa ser uma alimentação que eu olhe para cá e eu falo, eu consigo repetir essa alimentação todos os dias para o resto da minha vida. Ela precisa ser prazerosa, eu preciso gostar de comer aquilo que eu estou me nutrindo para o resto da vida. Não adianta eu querer forçar a comer alimentos que são da moda, que dizem, que alguém me diz que foi muito bom para fulano emagrecer, ciclano emagreceu com tal coisa, porque fulano não tem o mesmo organismo que o seu. Então, fulano também não tem os mesmos gostos que o seu. É aquele velho ditado, que a nossa avó já dizia, você não é todo mundo. Então entenda de uma vez por todas que se você não é todo mundo, seus gostos não são todo mundo, então seu organismo também não é igual de todo mundo, certo? A gente somos organismos únicos, então meus gostos vai ser diferente de outros gostos. Então, entender que treino e dieta estão aliados é uma coisa única e que nenhum nem outro pode ser em excesso. Treino em excesso também pode atrapalhar o meu processo de emagrecimento, porque o meu corpo vai ficar fadigado demais, cansado demais, vai ficar com inflamação demais e isso tudo manda informação para o meu cérebro que está bagunçando ali alguma coisa no meu organismo e pode também vir a desregular os meus hormônios. Então, nada em excesso vai facilitar o seu processo de emagrecimento, certo? Treino, dieta, tudo ajustado para você. Não queira se comparar com outras pessoas. Não se compare com sua vizinha, com sua amiguinha, com sua prima, com ninguém. Entenda que você é uma pessoa única e que seus gostos são únicos, que o seu corpo responde de uma forma diferente do corpo da sua coleguinha, certo? Então, treinar força é importantíssimo. Entender que treinar força não significa que eu preciso treinar extremamente pesado, certo? Entender que eu preciso trabalhar o meu músculo para que ele entenda que ele sofreu adaptações fisiológicas. Contração, extensão, contrai, estende. Isso eu já estou trabalhando no meu músculo. E aí, aos poucos, eu vou colocando sobrecarga, vou colocando peso, vou fazendo força. Isso pode ser através do peso corporal, como também com pesos de academia, com pesos em casas adaptados, porque o corpo não entende se a gente está na academia ou se a gente está em casa. Ele recebe o estímulo gera a adaptação fisiológica manda informação para o nosso cérebro para liberar os hormônios e aí acontece toda a transformação, certo? Eu não vou falar sobre hormônios agora, sobre cortisol, leptina, grelina, não vou aprofundar nisso, sobre melatonina, dopamina, serotonina, ocitocina, porque senão vai ficar um assunto muito complexo, certo? O que a gente precisa saber nesse vídeo e entender nesse vídeo são os principais gatilhos e os principais erros que acontecem no nosso dia a dia, que são cardio excessivo, não treinar força, fazer dieta restritiva demais, não beber água, dormir pouco e também deixar com que outras pessoas, terceiras pessoas ou situações que eu passo no meu dia a dia
acabem estressando, acabem fazendo eu liberar cortisol a mais, e cortisol alto inflama meu corpo, causa retenção hídrica vai causar inflamação, a inflamação vai bagunçar meus hormônios bagunçados, vai aumentar minha fome, vai diminuir minha saciedade, e aí eu bagunço meu corpo como um todo, o sistema como um todo. Então está tudo interligado, certo? Então, de forma simples, fazendo um resumo aqui rápido, perder peso significa que eu estou perdendo massa muscular, bolo fecal, água e também gordura. Isso tudo contabiliza na balança, mas isso tudo não transforma meu corpo, porque a perca da gordura é mínima. Perder gordura de forma que realmente transforma o meu corpo, que realmente eu olho para o espelho e gosto do que eu estou vendo, é treinar força, me alimentar bem, entender que às vezes eu vou até comer além do que eu gostaria de comer, mas eu vou precisar comer para que o meu corpo fique nutrido, certo? Então, comer bem, treinar bem, dormir bem, beber água na quantidade correta e tentar, esse é o ponto mais difícil que eu acho, tentar não se estressar tão facilmente. Tentar que as situações, as pessoas, os estresses do dia a dia, eu entenda que aquilo não pode impactar no meu mental, na minha mentalidade, de forma que me deixe estressada. E às vezes acontece uma situação, vou trazer aqui um exemplo, aconteceu uma situação de manhã, e eu não pude dizer aquilo que eu queria dizer, e aí eu fico carregando aquilo pro resto do dia. Por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? Era para me ter dito, não sei. E isso atrapalha, porque isso está fazendo com que você libere cortisol, e o cortisol alto, como eu já falei, ocasiona toda uma pane no nosso sistema e vai prejudicar meu emagrecimento, certo? Então, recapitulando, outra analogia que eu posso trazer aqui é: emagrecer é saber que eu vou percorrer uma maratona de 40 quilômetros. Eu não preciso correr no meu máximo, na minha velocidade máxima, mas eu preciso atravessar a linha da chegada. E isso vai ser no meu ritmo. E que outras pessoas vão ter seu ritmo. Outras pessoas vão estar mais preparadas, mais condicionadas, e aí vão chegar primeiro. Mas o importante é que eu chegue. E principalmente depois dos 30, o meu corpo não vai mais responder tão rápido às adaptações fisiológicas. Então eu preciso estar atento à minha alimentação, à minha hidratação, ao meu sono, ao meu estresse, certo? Porque tudo isso impacta na balança. Dito isso, vamos lá. Perder peso é como um dia longo, certo? Eu posso até ficar mais leve, mas isso não transforma o meu corpo, não muda o meu corpo. É como eu chegar em casa cansado, cansada de um dia estressante, tomo um banho, e aquele banho me relaxa, me acalma. Isso pode até fazer bem naquele momento, mas não transforma o meu corpo. Emagrecer é saber que eu vou chegar cansado em casa de um dia estressante, e mesmo assim eu vou ter que preparar a minha alimentação, fazer o meu treino, beber água na quantidade correta, vai dar trabalho, eu não vou querer fazer, eu vou querer ficar jogado no sofá ou ir direto para a cama, mas isso vai transformar o meu corpo ao longo prazo, certo? Então essa é uma das principais diferenças de perder peso para perder gordura. Perder peso não muda o meu corpo, perder gordura sim. Perder peso faz o número cair na balança. Perder gordura pode também fazer o peso cair na balança, mas às vezes o número não perdeu tanta, não foi tão alto quanto eu queria, mas eu ganhei massa muscular nesse contexto. E isso transformou meu corpo. Eu estou me sentindo mais desinchado, com os músculos mais fortes, mais volumosos, com a perna mais torneada, o bumbum mais empinado, e isso está causando uma aparência bacana ao me olhar no espelho, certo? Então, dito isso, finalizo esse vídeo. Espero que eu consiga ter explicado de forma simples, né? Eu fico querendo falar coisas técnicas o tempo todo e tenho que ficar me policiando para não falar de forma tecnicamente. Mas de forma simples é isso. Perder gordura pode até demorar mais, mas vai transformar o meu corpo devido a essas situações que eu falei. O ganho da massa muscular, a hidratação calculada, o sono ajustado, a alimentação ajustada. Vai demorar mais um pouquinho, mas o meu corpo vai se transformar. Perder peso, eu posso até perder muito rápido, ver o número cair muito rápido na balança, mas eu vou estar perdendo massa muscular, perdendo densidade óssea, bolo fecal, vou estar perdendo líquido, e tudo isso volta muito rápido, né? É uma perca de peso, é um emagrecimento fugaz. E isso pode gerar também o efeito sanfonia, que é o que a gente não quer, né? E com o efeito sanfonia pode vir o efeito flacidez também, que a gente também não quer. E treinar força, treinar meu músculo também evita com que eu entre em um processo de flacidez extrema, certo? Claro que vai ter casos e casos. Uma pessoa muito obesa vai ser inevitável acontecer a flacidez devido ao alto grau
de gordura que ela tem no corpo dela, né? Algumas pessoas vão precisar fazer cirurgia, vai precisar retirar excesso de pele, enfim, são casos e casos. Esse vídeo é para pessoas que estão acima do peso ali, certo? Que estão ali acima do peso 5, 6, até 10 quilos e quer emagrecer de forma saudável, certo? Essas são as principais diferenças de perder peso e perder gordura. Perder peso, eu conto com o número na balança. Perder gordura, eu conto com a mudança do meu corpo, do meu aspecto físico, da minha musculatura, certo? Mudando minha musculatura, meu aspecto físico, minha pele melhora, meu sono melhora, meu humor melhora, minha autoestima melhora, eu consigo melhorar o meu ambiente. Perder peso, às vezes eu consigo ficar feliz momentaneamente porque o número está baixo na balança, mas às vezes eu não estou tão feliz devido à restrição alimentar, devido à falta de sono. Estou percebendo que minha pele está ressecada, que meu cabelo está caindo, está quebradiço, que minha unha está quebradiça, certo? Que o meu intestino não está funcionando mais tão bem. Então, analise, pense direitinho se vale a pena só perder peso ou se vale mais a pena perder gordura, mesmo que seja mais lento. Inclusive, às vezes eu consigo emagrecer e o meu número subir, porque o meu número de massa muscular começa a ficar tão favorável ao meu benefício que começa a subir o número na balança também. Eu cheguei ali num percentual de gordura que já está abaixo do meu corpo e o número de massa muscular começa a aumentar consideravelmente e o número na balança sobe. Mas as minhas pernas estão mais volumosas, meu bumbum está mais arredondado, meus braços não estão mais com aquela flacidez, meu músculo do tchauzinho não está mais balançando tanto, certo? Eu estou gostando do que eu estou vendo no espelho e com tudo isso eu estou mais feliz. Dito isso, fica aqui com o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, compartilha, curte para que eu possa fazer mais vídeos como esse, certo? Vou deixar esse vídeo aqui no meu canal aberto e até o próximo vídeo.